Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITERAL, o senhor Jaime Silva, diretor-presidente, que vai nos falar sobre as políticas agrárias e fundiárias, né, desenvolvidas pelo ITERAL aqui no estado. A gente tem observado, não é, no país inteiro as mobilizações de trabalhadores rurais, na questão da demarcação de terras, do crédito fundiário, enfim, nas questões relacionadas aos títulos também de terras em todo o país. E a reforma agrária está na ordem do dia, não é, do país, que no governo Temer tem se colocado de uma forma mais, digamos assim, eu diria, mais terrível para quem precisa da terra aqui no país, né? Porque praticamente abandonou essa política e é importante dizer isso porque no estado de Alagoas, essas manifestações que estão ocorrendo em todo o país, aqui ao que parece, não acontece dessa forma, né? Há uma relação entre governo e as pessoas que estão no campo que favorecem o entendimento. E essa mediação muitas vezes é feita pelo ITERAL. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao senhor Jaime Silva por estar aqui conosco e comecemos por essa realidade, não é? O que diferencia a política agrária fundiária aqui do estado de Alagoas dos demais estados do país para não termos aqui essa convulsão social. Agradeço a você, Gorete, mas isso aí tem uma importância muito grande, a participação do governo do estado. Essa boa relação, essa interlocução que existe hoje entre os movimentos sociais e o ITERAL garante a paz no campo. A gente evita com isso a violência, as ocupações na própria cidade, facilitando assim um bom relacionamento. Toda a mobilização que a gente vê hoje no estado de Alagoas é mais de cunho nacional. E quando tem a mobilização a nível nacional, obviamente que os movimentos sociais também se manifestam aqui em Alagoas. Mas tudo na paz, tudo sob controle, não existe a violência que existia antes. E se há de convir que nos 4 anos praticamente do governo Renan Filho, a gente tem convivido com os movimentos sociais, mas sem ocupações de prédios públicos, sem os movimentos sociais protestando na frente do palácio, exatamente porque o governador teve esse cuidado de colocar o ITERAL como interlocutor dos movimentos sociais junto ao Estado. Isso quer dizer que o governador, que o governo de Alagoas não comunga com a política do governo federal destinada a esses movimentos? Olha, eu acho que a reforma agrária teve 2 momentos. O do Lula, que avançou um pouco, da Dilma não tanto, mas do Temer acabou. Eu posso afirmar, né, com segurança que não existe a reforma agrária no governo Temer. Por isso, da importância da presença do Estado na reforma agrária aqui em Alagoas. Eu costumo dizer o seguinte: a reforma agrária parou no Brasil, mas aqui em Alagoas nós continuamos a fazer a reforma agrária. Como a gente pode exemplificar isso, o fato de Alagoas estar dando continuidade? É simples. A partir do momento que o governante, que o nosso governo do Estado, nosso governador, teve a preocupação de destinar áreas devolutas, a área do Produban e de massas falidas do Estado para a reforma agrária, isso significa agora que nós estamos fazendo a reforma agrária com as próprias terras. Quer dizer, o governador está renunciando à arrecadação desses débitos da massa falida, né, de alguns grupos, e transformando isso em terra. E para você ter uma ideia... Nada mais justo, não é? Nada mais do que justo, né? Mas qualquer outro governante ia se preocupar em arrecadar o recurso para os cofres do Estado. Mas o governador não. Isso ele me chamou e disse: toda a área que estiver à disposição do Estado, seja pelo crédito fundiário, pelos movimentos sociais, essas áreas serão destinadas para a reforma agrária. Ou seja, áreas do Produban, áreas da massas falida e áreas devolutas e áreas do próprio Estado. O governador nos autorizou que mantesse a reforma agrária no estado de Alagoas. Senhor Jaime Silva, o que é que caracteriza a questão da reforma agrária, do crédito fundiário aqui no estado, a gente sabendo que a agricultura familiar está presente praticamente em todo o estado? Olha, eu acho que a reforma agrária, já quer dizer, isso aí já é
uma reforma para atender os pequenos, a agricultura familiar. Né? O crédito fundiário, na verdade, é diferente da reforma agrária feita pelo INCRA. Lá no Iteral, a gente seleciona as famílias, dá um treinamento, capacitação, para ver se aquele agricultor realmente tem aptidão para a agricultura, para a terra, para poder a gente assentar. A partir do momento que a gente assenta essas famílias, a gente tem a certeza que terá o retorno. Isso evita que essas famílias, ao receberem as terras, elas não as vendam depois, né? Mas essa é a preocupação. Eu acho que a melhor reforma agrária é essa. O agricultor receber sua terra e ter obrigações também. Não basta receber, ganhar de presente um pedaço de terra, porque ele não valoriza. Mas a partir do momento que ele recebe, tem a obrigação de pagar, seja de maneira, um custo subsidiado, lá embaixo, mas tem que pagar. E tem 3 anos de carência e tem 20 anos para pagar. Mas não pode vender, não pode trocar e nem pode abandonar. Isso é que é importante, né? Porque se isso acontecer, o Iteral intervém e coloca outra família. Então, é muito importante a reforma agrária para a agricultura familiar, principalmente num estado como o nosso. E eu lhe digo o seguinte, nós temos 3.200 famílias assentadas pelo crédito fundiário. No Iteral. No Iteral, pelo Iteral. Pelo Iteral. Pouca gente sabe disso. Nós temos... Repita, 3.240 famílias assentadas pelo crédito fundiário, não é pelo INCRA, é pelo crédito fundiário. E temos 242 assentamentos. É muita gente. E esses assentamentos, eles recebem assistência técnica do governo para dar encaminhamento ao plantio, à produção, Isso. no geral? Olha, quando é adquirida a terra e repassada ao agricultor, já vem um percentual para assistência técnica. Né? Só que, vamos dizer, 5 anos de assistência técnica. Quando isso termina, ou renova, ou Iteral, o governo do estado, através do Iteral, intervém com assistência técnica, coisa que nós estamos fazendo isso hoje em parceria com a Emater. E a Emater que já chegou a ser ameaçada de extinção em governos passados. É, né? Verdade, hein? Seria um crime, né? A assistência técnica não pode desaparecer de um estado, principalmente na agricultura. A gente tem aqui 78% da agricultura familiar, tem que ter assistência técnica. Não adianta se assentar a família, o agricultor, e não ter um acompanhamento. Porque chega o ponto de ele não saber nem como investir, nem como enfrentar uma seca. Daí a necessidade, ou um inverno pesado. De capacitar essas Exatamente, pessoas. Então tem que ter o técnico para orientar. E é fundamental a presença da Emater ou das empresas que já são contratadas de imediato quando a família é assentada. Pois bem, o acompanhamento das famílias que são beneficiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, como se dá o passo a passo, o dia a dia desse acompanhamento? Olha, o Iteral faz esse acompanhamento com os nossos técnicos e as empresas que foram contratadas para dar assistência técnica. Ou seja, nós temos engenheiro agrônomo, técnico agrícola, agrimensores, que percorrem todo o estado de Alagoas exatamente para ver a condição de trabalho, se aqueles lotes estão produzindo, se aqueles lotes estão abandonados ou se aqueles lotes foram vendidos. O acompanhamento técnico do Iteral é esse, e orientando o agricultor. Orientando da seguinte maneira: você sabe que às vezes o agricultor recebe o recurso do banco, um PRONAF, mas não sabe como aplicar. Se a gente estiver convivendo com um verão pesado, obviamente não adianta plantar o feijão, não adianta plantar o milho, mas aí vai a presença do Iteral é exatamente para isso: orientar a plantar uma palma, comprar uma vaquinha. Adequar a sua produção à ao logística da sua região. Não é? Exatamente. Então, o acompanhamento que o Iteral faz. E a nossa equipe percorre o estado de Alagoas constantemente, obviamente, nos assentamentos do crédito fundiário. A estrutura do Iteral para dar cabo a toda essa demanda? Olha, o Iteral é um órgão que nós temos hoje, a grande maioria está se aposentando. Mas o governador nos autorizou a fazer essa parceria com a Emater exatamente para recuperar, ou seja, preencher esse vazio desses técnicos que estão se aposentando. Precisa de mais investimento? Precisa.
mas obviamente é impossível o governo transformar o campo em 4 anos. Mas a assistência que o governador dá, de uma maneira assim, constante, tem nos ajudado muito a continuar administrando o litoral. E eu quero até lhe adiantar o seguinte: os nossos agricultores do crédito fundiário eles quitaram o débito dele, que Alagoas ficou em 2º lugar no Nordeste. Foi onde tivemos o maior índice de quitação de débito, foi aqui em Alagoas. Quitaram os seus débitos. Por que isso? A que se deve? Pois É isso mesmo. A presença do Estado, a presença do Iteral. De criar as condições objetivas para que eles criar tivessem as condições essa e possibilidade. a intermediação entre o agricultor e os bancos. Porque já tivemos descontos, mas não chegava. Uma das maiores reclamações, inclusive de pessoas que perderam tudo em função da dívida com os bancos. Né? Mas faltava exatamente a presença do órgão que fosse lá orientar o agricultor, que ele quitando o seu débito ou renegociando, ele ia ter a oportunidade de novas linhas de crédito. E foi isso que o Iteral fez. Até, vamos dizer, todos os assentamentos do crédito fundiário nós percorremos, onde o governador nos orientou: não deixe um assentamento sem a visita. Oriente para todo mundo quitar seus débitos, que ganha uma oportunidade ímpar. E a receptividade foi boa. É excelente, né? Tanto é que nós ficamos em 2º lugar no Nordeste. Que bom, que bom. E a revisão dos limites territoriais, como tem sido feito aqui esse trabalho? Olha, agora, na verdade, essa revisão do limite, o Iteral tem que ser provocado, não é? E quem faz isso são os gestores, os prefeitos. Quando a gente tem uma dificuldade, quando o gestor tem uma dificuldade ou uma dúvida onde investir um recurso federal, é importante, aí eu faço um apelo aos prefeitos, que é importante que procure o Iteral, para que o Iteral vá a campo e tire a dúvida. Porque muitas vezes chega a emenda, chega o recurso e o prefeito está investindo num calçamento, está investindo na construção de uma escola, num posto de saúde, no município vizinho. E ele não isso é comum acontecer? Não é comum, já aconteceu muito, mas ainda acontece. Mas quando se verifica, se identifica esse problema, há como resolver? Ah, sim. Se foi investido num recurso no município confrontante, no município vizinho, aquela obra, aquele investimento vai ficar para quem realmente é o dono, que é o município vizinho. E não adianta o prefeito insistir, porque ele está cometendo um ato de improbidade administrativa. Então, o Iteral tem orientado e os prefeitos têm procurado o Iteral exatamente todos os investimentos que o gestor aqui da Alagoas pensa em fazer no município vizinho, procura o Iteral, exatamente para tirar a demarcação. Essa revisão de limite que você me perguntou. Aí a gente faz essa revisão de limite geral ou local. Se ele vai construir um posto de saúde, é local. A gente vai lá, faz a revisão e orienta o prefeito, para ele fazer exatamente como o Iteral está orientando, para evitar exatamente uma improbidade administrativa. E se for algo que atenda a 2 municípios limítrofes, que tal, se não for por meio de uma emenda que veio especificamente para tal município, não é que os 2 gestores consigam viabilizar uma parceria nesse sentido, né? Mas a orientação do Iteral é que seja investido exatamente na área que foi delimitada. E foi reconhecido pelo órgão de terra como o município confrontante não pertence a ele, e sim aquele que pediu a revisão do limite. Isso, num passado mais longínquo, era muito comum acontecer, inclusive com unidades escolares, né? Com certeza. Não só com unidades escolares, como calçamentos, povoados, onde o prefeito investia no posto de saúde, onde investia na educação, no calçamento. E quando chegava o censo, né, o IBGE chegava lá, não. Aí contava aquela população para o outro município. Então muitos prefeitos continuam investindo naqueles povoados, mas eu aconselho a procurar o Iteral, para o Iteral dar realmente a linha correta, através de GPS, através da linha do município e a lei, que a gente segue a lei do município, que muitas vezes o prefeito assumiu pela primeira vez, no afã de fazer, não conhece bem, né, o município, e com a vontade de fazer, de mostrar serviço, como se diz, termina errando.
E a intenção do Iteral é exatamente essa, com o prefeito. Evitar esses erros. Esses erros. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o Iteral, o senhor Jaime Silva. E com ele vamos tratar agora, né, da realização das feiras agrárias do crédito fundiário, que acontece de forma itinerante em vários municípios. Isso. A próxima feira, a edição da feira, acontece no município de Delmiro Gouveia, entre os dias 9 e 10 deste mês. E o que é que acontece nessas feiras e qual é a estrutura que o Iteral disponibiliza também para os participantes? Gorete, essa é uma visão nossa que os agricultores viviam de maneira esquecida no campo. Produzia, mas não tinha a quem vender. Então ia o atravessador e comprava por um preço insignificante e vendia a 2, 3 quilômetros na frente, numa feira, pelo preço lá em cima, quando não trazia para Maceió. Então, qual foi a visão nossa de prestigiar a feira itinerante dos agricultores, agricultura familiar, estou me referindo. O Iteral interviu exatamente nisso, a produção dos movimentos sociais, que já tem as feiras aqui na Praça da Faculdade. Centralizada aqui, exatamente. Que é uma referência. É uma referência, uma tradição hoje, né? Nós nos preocupamos em trazer essa feira para os municípios. Ou seja, percorrendo todo o estado de Alagoas, levando a feira itinerante. Ou seja, a presença do Iteral acabou com o intermediário, com o atravessador. Né? Aquele que estava intermediando a compra e o agricultor saía perdendo. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Hoje o agricultor tem a certeza que a produção dele, o Iteral vai nos municípios, faz parceria com os prefeitos, e leva a produção deles. Daí a importância dessas feiras itinerantes, porque a gente costuma vender, no mínimo, cada feira dessa, 15 a 18, 20 toneladas de alimento. Nossa. Aparentemente é pouco, mas se você chega numa associação que tem 30 famílias, cada um produz um pouquinho, é muito, não é? E constante, de 15 em 15 a gente leva essas feiras, percorrendo todo o estado. Vamos ter em Delmiro Gouveia. A semana atrasada nós tivemos em Craíba, onde foi a grande feira, onde foi comercializado mais de 20 toneladas, quase 30 toneladas de alimento. E isso, quem ganha é exatamente o agricultor. Todos ganham, né? Na verdade. Todos saem ganhando. Né? E o Estado, como você bem frisou, o Estado entra com a estrutura, com tendas, banheiros químicos, transporte, a equipe do Iteral, dos técnicos do Iteral, orientando, fazendo a pesquisa de preço na região. É lógico, o agricultor vai para lá para vender os seus produtos. Se ele não tem custo, ele tem que vender bem mais em conta que a produção local. E tem sido um sucesso. É um atrativo, o preço e a forma também de se plantar o que se colhe e se leva à feira, né? É verdade. Livre de agrotóxicos, por exemplo. E o carinho que esses agricultores têm. Você precisa ver a alegria dessas famílias que levam toda a sua produção e volta com o seu dinheiro.
sem ter a intermediação de ninguém, sem ter a figura do atravessador. É o prazer de quem planta, Claro, é colher e viver disso, E não é? também é uma maneira que o Estado encontrou de estimular o agricultor. Porque eles perderam o estímulo. Produzia, não vendia. Se vendia, não tinha uma compensação à altura, mas agora tem. Isso faz com que esses produtores, né, da agricultura familiar possam também planejar, investimentos futuros no seu negócio, não é? A partir do momento que ele tem a certeza que o Estado está presente, que o governo está presente, Dá uma segurança. dá a segurança e o planejamento. Né? Hoje, eles têm a certeza que de 15 em 15 eles estão indo para a feira. Né? Além de ser muito bom, Gorete, ao município, nós estamos levando um produto de qualidade, um produto novinho, tirado um dia antes, né, para a gente levar para a feira. E também o comércio local. A economia. A economia local. Até porque o comerciante vai lá e compra toda a batata que tem, toda a banana comprida que tem. Se ele vai revender, não importa. Importa que o nosso agricultor ganhou. Né? E a meta, a função lideral é exatamente essa. Que a agricultura familiar ganhe e tenha a certeza que a produção garante pelo menos uma qualidade de vida bem melhor. Pois é, e grande parte também vem de assentamentos, né? Dessas feiras vêm dos assentamentos que foram feitos. As nossas feiras são feiras do crédito fundiário. A gente tem o maior cuidado, a gente orienta, não pode ser produção de outro local, a não ser da associação que está assentada, aquelas famílias que estão assentadas. Tem que ser produção do crédito fundiário, porque aí não tem sentido o Estado investir, viabilizar a feira para comerciantes ou agricultor que não seja do crédito fundiário. Pois bem, e qual é a receptividade dos municípios quando se programa uma feira para ser realizada nessa cidade, nesse município? Excelente. Né? Pra você ter uma ideia, nós temos hoje 18 municípios já pediram a presença da feira itinerante lá. Por quê? Porque eles têm a certeza que é um produto de qualidade, um produto livre de agrotóxico e o preço. Vou citar um exemplo. Se você é dona de casa, vai comprar 1 quilo de inhame aqui em Maceió, você vai comprar por 8, 10 reais 1 quilo de inhame. É verdade. Se aqui for 8, lá nós estamos vendendo a 4 no interior. Mas ainda tem umas promoções que eles se organizam no final de feira, ainda vendem para preço lá embaixo. Como dono de casa, a gente sabe também que toda feira, independentemente de ser da agricultura familiar ou não, tem o seu horário para baixar o preço. E na agricultura familiar não pode ser diferente. Né? Apesar né, que os melhores produtos são vendidos logo nos primeiros dias. Logo né? cedo. Então só não pode ficar esperando pela promoção. Exatamente. Tem que ir lá e comprar logo, né? E no final da feira a gente realmente bota. Até porque a nossa intenção é que o agricultor volte para casa com o seu dinheiro, estimulado e com aquela segurança. O que eu estou produzindo, estou vendendo. Bem, como o Iteral tem atuado no sentido de dar o atendimento aos trabalhadores que solicitam a integração ao programa Rural Legal? Olha, isso é um programa muito importante, é um convênio do governo do estado com o TJ, com o Tribunal de Justiça, onde garante o agricultor que tem uma área até 50 hectares, ter o registro da sua terra com custo zero. Ou seja, hoje, qualquer agricultor que vá a um cartório registrar 50 hectares, varia muito. Tem cartório que cobra R$1.000, R$2.000, outros cobram 3. E não, esse projeto agora, essa parceria com o TJ, garante ao agricultor até 50 hectares de ter o seu registro de posse pelo custo zero, que tudo é por conta do governo do estado. E a viabilidade, qual é o tempo médio que se leva, em tese, para que o trabalhador consiga ter essa titularidade? É rápido até porque
todos os títulos, todo o levantamento que é feito em campo e localiza as áreas de até 50 hectares, obviamente o ITERAL tem que ser provocado pelo agricultor e dizer, olha, eu tenho 50 hectares, tenho 40 hectares e queria o registro da minha terra. O ITERAL vai a campo, faz todo o levantamento, ou seja, é feito a planta, memorial, aí sim, a gente tem uma ideia da área e encaminha, eu assino, o secretário de Agricultura assina, encaminha para o governador e ele assina. E esse lote, ou seja, nós temos agora quase 1000 títulos para ser entregue, é encaminhado para o TJ. E o TJ se encarrega, junto à Noreg, de levar esses títulos, registrar e devolver o ITERAL, e o ITERAL fazer a entrega solene, né? Uma solenidade. Solene, claro, até porque nunca se viu isso em Alagoas. Né? O agricultor nunca teve uma oportunidade de ter o reconhecimento do Estado e o registro da sua pequeno pedacinho de terra ali registrado. E eu digo mais, esse registro tem um significado tão forte que com esse pedacinho de terra, com esse título, ele tem a certeza, a garantia da sua aposentadoria. Quando ele chegar no período de se aposentar, ele deve só levar esse título, esse registro ao INSS e será aposentado. Quer dizer, isso é uma garantia muito importante, uma segurança para o nosso agricultor que o Estado está presente. Mas o agricultor, ele tem que comprovar que ele já vem trabalhando na terra, já vem produzindo. Há critérios condicionantes para se conceder esse título? Não. Na verdade, o que a gente exige é que o agricultor more na área. Na área. Né? E essa dinâmica de saber se ele precisa ou não do apoio do ITERAL, são os técnicos que vão a campo para ver. Os técnicos vão detectar se o agricultor está morando, se está produzindo, ou se tem um pedacinho de terra, uma questão de saúde. Não consegue mais trabalhar. Não consegue mais trabalhar. Que é o que acontece e de uma forma precoce, não é? Muito, acontece muito. A gente leva em consideração tudo isso. E daí a gente emite o título. Emite o título, como já te falei, passa pela agricultura, o gabinete civil, do governador, e em seguida é feita a entrega. Bem, quando é constatado que o agricultor que mora nessa área, ele também produz, mas se ele estiver fora, ele está apto a ser beneficiado com esses programas do ITERAL, do governo? Sim, esse programa é para atender não só o crédito fundiário, mas todo agricultor que tem até 50 hectares, lógico. Então, que está mais ou menos 70%, 78% disso aí é agricultura familiar. Né? Então, todos eles estão aptos a procurar o ITERAL e o ITERAL emitir esse título. Não precisa ser do programa do crédito fundiário, do INCRA. Não necessariamente. Não necessariamente. Qualquer agricultor tem direito, tem acesso a esse registro. Até porque quem tem 50 hectares caracteriza que é uma pessoa pobre e é envolvido nisso pela agricultura familiar. Então, são pessoas que realmente precisam do apoio, precisam da presença do Estado. Geralmente, em que mês do ano é feita a entrega desses títulos aos agricultores? Olha, na verdade, esse convênio é recente e nós estamos com praticamente mais de 1000 títulos para serem entregues. Para ser entregue. Estamos esperando a oportunidade. O governador, há 15 dias, já sentou com o ITERAL, comigo, para a gente discutir essa entrega e em breve nós estamos entregando 1000 títulos e já estamos com mais de 400 no ITERAL para ser entregue. E qual a região do estado onde há uma demanda maior para essa regularização, digamos assim? Olha, eu lhe confesso que o sertão é realmente a área que tem assim... É recordista. É recordista. São os minifúndios, né? São aqueles agricultores que têm aquele pedacinho de terra para criar plantar uma palma, criar uma vaquinha. A gente tem um universo maior exatamente no sertão, né? Na zona da mata nós temos também, mas não na magnitude do sertão. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITERAL, o senhor Jaime Silva. E com ele agora vamos falar sobre um assunto que, claro, tem tudo a ver com reforma agrária, com assentamento, não é? Tem a ver com crédito fundiário, tem a ver com a produção de alimentos aqui no estado. O Programa de Aquisição de Alimentos, que em governos passados quase que deixou de existir e que agora mostrou-se necessário e bem sucedido na sua execução. Como foi possível ressuscitar, digamos assim, o PA? O PA foi ressuscitado em Alagoas, não é? Que o governo federal acabou praticamente. Onde a gente tinha um repasse do PA de 27 milhões, o governo Temer simplesmente repassa 2 milhões. 2 milhões não dá para nada. Então, praticamente, a agricultura familiar estava fadada a desaparecer. Né? Já não basta as dificuldades que o campo enfrenta, e a extinção do PA significa a falência da agricultura familiar. Aí é onde a importância do governo do estado. O governador Renan Filho aportou 15 milhões para o PA. Recursos próprios? Recursos próprios, 15 milhões. Então isso oxigenou a agricultura familiar e deu a garantia ao pequeno agricultor que a sua produção será comprada, será absorvida pelo estado. Se o governo do estado não tivesse feito esse aporte de 15 milhões, a agricultura familiar estava liquidada, estava acabada no estado. Então, é muito importante que o agricultor, a sociedade saiba da importância dessa intervenção do governo do estado, que garantiu, pelo menos em 2018, a sobrevivência do nosso PAA. Pois é, aquisição de alimentos que podem chegar à mesa, não é, das famílias, mas pode chegar também, e deve chegar também, à merenda escolar, não é? E a intenção do governo é exatamente essa, viabilizar, subsidiar que essa produção chegue até a merenda escolar, dando uma qualidade melhor àquelas crianças, até porque estimulando mais ainda o agricultor. Apesar da crise, mas ele sabe que produzindo, o governo do estado garantiu o recurso para adquirir essa produção. Lógico que o caminho é esse, ser encaminhado lógico para as escolas, para a merenda escolar e também para abastecer o mercado, o comércio, não só de Maceió, mas das cidades polo também do estado de Alagoas. Pois é, e fazer com que a economia gire em torno dos próprios municípios do estado, né? Que não tenhamos que buscar lá fora algo que a gente pode produzir aqui. Eu digo o seguinte, a agricultura familiar é viável, porque o custo é baixo, né? Mas é importante, muito importante, a presença do estado, né? A segurança do agricultor. Ninguém pode imaginar a importância dessas feiras feitas pelo ITERAL. O ITERAL não só patrocina as feiras itinerantes do crédito fundiário, mas também a dos movimentos sociais. Hoje, 4 horas da tarde, nós estamos abrindo a feira na Praça da Faculdade. E lá deve ser comercializado em torno de 60, 80 toneladas de alimento.
Então, é a presença do Estado, é a presença do governo do Estado na agricultura familiar, porque toda essa produção que chega na praça da faculdade, que chega no município, está vindo da agricultura familiar. E isso, a gente tira o atravessador. E o agricultor passa a ganhar mais e ter uma qualidade de vida melhor e um estímulo, né, Gorete? Pois é, estímulo que vem também do bom relacionamento do Instituto com os segmentos, os movimentos sociais. Claro. Em Alagoas a gente observa isso claramente e o que se deve, qual é a premissa que é colocada para se obter este bom relacionamento com os movimentos sociais? Primeiro, os movimentos sociais têm que ter uma referência, ou seja, tem que ter um órgão como o INCRA, como o ITERAL, para discutir as suas demandas, né? Porque os movimentos sociais estão no campo, estão produzindo, mas precisa também de um apoio do governo do Estado e do governo federal. Daí a importância dessa interlocução que nós temos hoje, o ITERAL tem, com os movimentos sociais. Mas há diferenças, não é? Entre a prática do ITERAL com a do INCRA, né? Há diferenças. Temos diferenças, até porque o próprio governador nos orientou que não focasse só o crédito fundiário. O ITERAL fosse também um parceiro dos movimentos sociais. Por quê? Porque é a presença do nosso Estado, do governo, junto aos movimentos sociais, para dar também a oportunidade deles comercializar com condição. Isso foi que garantiu, por exemplo, no Dia do Trabalho, lá em Coruripe, na cooperativa Pindorama, o senhor, representando o governo do Estado, né, ter sido homenageado também lá, entre outras personalidades, numa solenidade? Olha, eu acho que esse reconhecimento não é só por isso. É pelo trabalho que o ITERAL vem fazendo, junto aos movimentos sociais, e você bem disse, aqui em off, não vê aquelas mobilizações violentas no Estado como antigamente. Eu acho que esse reconhecimento da Pindorama, do presidente Clécio e da sua diretoria, foi exatamente a preocupação que nós temos hoje de manter a paz no campo, né? O ITERAL tem feito assim um trabalho aqui, tem que reconhecer a presença do gerenciamento de crise do Estado de Alagoas, que é da Polícia Militar, junto com o ITERAL, em procurar evitar qualquer tipo de conflito lá no campo ou na cidade. Isso não significa a presença ostensiva do aparato policial, né? Não. São homens extremamente competentes, treinados para o diálogo. Não é para o confronto. O gerenciamento de crise, ele vai para conciliar, para conversar com o agricultor, que muitas vezes estão interditando uma BR, uma AL. Então, o gerenciamento de crise vai lá para conversar. E tem tido êxito em todas essas negociações. Daí, a gente não vê aquelas ocupações na cidade. Ocupações a gente observa, por exemplo, na Praça Sinimbu, né, com o Movimento Sem Terra. Isso. Quer dizer, sugere-se que, havendo um movimento ainda tão organizado como o Movimento Sem Terra, ainda há muita terra a ser, digamos assim, regularizada no sentido da reforma agrária, não? Mas olha, com relação à regulação de terras para os movimentos sociais, é de competência do INCRA. Né? Uhum. Mas isso não impede de a gente, o ITERAL, localizar propriedades que pertencem ao Estado. E provocar, não é? E, em parceria com o INCRA, assentar famílias dos movimentos sociais. Isso nós temos feito. E isso é feito na prática? É feito. Nós, por exemplo, há 2 meses atrás, o Estado disponibilizou 3 propriedades para assentar os movimentos sociais ligados ao INCRA. O ITERAL e o INCRA se confundem. É um órgão que trabalha pela reforma agrária. Agora, eu vejo também... Podem ser parceiros, não é? Somos parceiros. Uhum. Agora, o que a gente vê é a dificuldade que o INCRA enfrenta com o governo federal também. Sem estrutura. Sem estrutura, né? Uhum. O ITERAL tem um governador que focou a agricultura familiar e teve o cuidado de orientar o próprio órgão
em fazer essa parceria com as famílias assentadas do crédito fundiário e com os movimentos sociais. Então, todas as mobilizações que existem no estado de Alagoas, os líderes sentam no Iteral, a gente discute e vê a viabilidade ou não das mobilizações. E eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode podar o direito do agricultor se manifestar. Agora tem que também existir dos agricultores, dos movimentos, o respeito às forças policiais e não podem adentrar, ocupar áreas produtivas. Então, até isso tem sido resolvido exatamente no diálogo. Eu acho que você não lembra que movimentos sociais ocupou uma propriedade onde o agricultor ou o fazendeiro esteja produzindo. O foco até é exatamente... porque a judicialização vai criar uma situação depois desfavorável. Desfavorável. E temos uma vara agrária atuante. Aqui no estado de Alagoas. No estado de Alagoas. Eu acredito que no Nordeste só temos em Alagoas o gerenciamento de crise e uma vara agrária tão atuante como nós temos aqui em Alagoas. E isso evita, agora, tem muito problema no campo e nas cidades. Conflitos até muitas vezes que são, digamos assim, difíceis de serem contidos, não é? Muitas vezes é difícil de ser contido pelos órgãos competentes, o Iteral, o INCRA, mas quando chega a vara agrária, aí vem a justiça. E a justiça tem um poder de decisão, não é? Então isso facilita muito a vida dos órgãos de terra, como o Iteral, como o INCRA. Como o Iteral age também nessa mediação, facilita não chegar à judicialização de algumas questões que são levantadas. Exatamente. Né? Olha, eu acho que o diálogo é fundamental, é muito importante. Eu digo até que o diálogo é um braço da justiça, porque a gente tenta administrar toda a demanda no campo para evitar que chegue à cidade. Chegando à cidade, vai ter problema para o gerenciamento de crise, para a polícia militar, para a vara agrária, para o TJ. Então, o nosso trabalho é um trabalho de conscientização dos nossos agricultores, tanto dos movimentos sociais como do crédito fundiário, que o diálogo tem que se dar, tem que conversar, tem que resolver toda a demanda que vem. E nesse caso a gente se desloca de Maceió até o assentamento, que seja do crédito fundiário ou seja da reforma agrária. A gente vai lá exatamente para evitar. Que região do estado gera mais demandas? Você me diz assim, de conflitos? No geral. Eu acho que é a região da mata. Não é? Tradicionalmente uma região que era dominada pela monocultura da cana-de-açúcar. Então hoje você vê áreas, usinas fechando, usinas com recuperação judicial, uma quantidade enorme de terra, não vou dizer abandonada, porque tem dono, mas que precisa produzir, né? Que seja uma produção da cana ou a agricultura familiar mesmo. Mas isso, até isso está sendo evitado, a gente contém isso, esse tipo de ocupação, essas usinas que estão em situação difícil e que não estão ainda oficialmente, pela justiça, não é? Oficialmente, vamos dizer, quebrada, que estão em liquidação. Obviamente, quando isso acontece, Gorete, o Estado tem que receber daquela usina, é feito em conta e conta, e o governo passa para o Iteral essas áreas para assentar novas famílias. Pois bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação no Frente a Frente, fazendo esses esclarecimentos sobre a atuação do Iteral, que na verdade é o mediador das condições para que reforma agrária e titulação fundiária e programas fundiários sejam bem-sucedidos aqui no estado, notadamente na área da agricultura familiar. E eu gostaria aqui de fazer um apelo aos prefeitos que, antes de investir nos seus municípios, na dúvida, procure Iteral. Porque Iteral é o órgão competente, é o órgão que está preparado para tirar essa dúvida, levando seus técnicos a campo e dizendo se aquele município pode investir ou não, para evitar um ato de improbidade administrativa.
Pois é, o aviso está dado. Está dado, né? Muito obrigada. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.